Eu farei a leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 31, entrando no capítulo 9, o versículo 1. As outras leituras que estão ali, nós vamos ler durante a pregação. Marcos 8, (31) até o final, entrando no capítulo 9, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. Até aqui, irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, aconteceu em 1518 na cidade de Heidelberg, na Alemanha. Como nós conhecemos, Heidelberg é conhecida pelo seu catecismo, mas o catecismo só foi escrito em 1563. O que tem especial em Heidelberg em 1518? Irmãos, em 1518, outro acontecimento importante aconteceu nessa cidade, ao longo do lago Neckar. Um monge agostiniano foi visitar Heidelberg. Ele foi apresentar suas posições teológicas aos membros da ordem naquela cidade. Isso aconteceu em 25 de abril de 1518. O monge era, se não outro, Martinho Lutero. E este evento ficou conhecido como a Disputa de Heidelberg. Vale a pena conhecer, porque aqui Lutero apresentou pela primeira vez o que foi chamado de a teologia da cruz. Naquela disputa de Heidelberg, Lutero explicou a diferença entre a teologia bíblica da cruz e a teologia antibíblica da glória. A igreja medieval muitas vezes ensinou uma teologia da glória, quer dizer, através das boas obras, com um pouco de ajuda,
o homem poderia subir a Deus e receber a bênção de Deus. A Bíblia, por outro lado, não ensinava essa doutrina da teologia da glória, mas o que ela ensina é a teologia da cruz. Pela graça, Deus desceu, se fez homem. Jesus Cristo foi à cruz, onde lá ele pôde realizar a grande obra de salvação. A sabedoria de Deus está na cruz e no sofrimento, e não na glória desta terra. Martinho Lutero, ele aprendeu isso das Escrituras, em passagens como, por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 22. Ali, diz o texto, Paulo e Barnabé encorajaram os crentes em Listra, Icônio e Antioquia, dizendo-lhes: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé aprenderam isso com o próprio Senhor Jesus. É isso que nós precisamos, meus irmãos, a teologia da cruz. O mundo que nos rodeia certamente não tem a perspectiva do nosso Senhor Jesus Cristo, uma perspectiva bíblica. O que nós vemos é um narcisismo, é uma adoração a si mesmo, em busca de glória aqui nessa terra. Mas esse tipo de pensamento também se infiltra entre pessoas que autodenominam cristãs. Não se espante, não é só com aqueles que seguem a sua confissão de não ser cristã. Muitos cristãos, os pregadores do evangelho da prosperidade, dizem que Jesus Cristo veio para tornar o homem rico, saudáveis e materialmente abençoados. Hoje essas pessoas são populares, os seus livros são disponíveis nas maiorias das livrarias cristãs. Você vai encontrar muitos deles, rodeados por sua influência mundana e subcristãs. Seria muito fácil perdermos de vista a teologia da cruz. Assim como fez Martinho Lutero, precisamos voltar constantemente à palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos passagens bíblicas notáveis, onde a verdade é apresentada sobre o que o Messias bíblico fez, e o que representa o verdadeiro discipulado, o verdadeiro seguir Jesus. Na passagem imediata ao que nós lemos, Marcos capítulo 8, Pedro finalmente acertou a identidade de Jesus. Ele viu claramente que Jesus era o Messias, o Cristo, ele era o ungido de Deus. Contudo, nessa passagem fica claro que Pedro ainda não tinha uma boa compreensão do que o Messias ele tinha que fazer. Não entendia o que aconteceria e o que o Messias iria fazer. E o Senhor Jesus está lá para ajudar a Pedro e aos outros discípulos a depender dele, a se desprender de tudo aquilo que era errado ensinado antes de Cristo, ou a margem de Cristo. Essa passagem que nós lemos aconteceu lá na região de Cesareia de Filipe. E Jesus e os seus discípulos estavam viajando. A estrada era a sala de aula deles. Enquanto caminhavam, o grande mestre continuou dando aulas aos seus discípulos. Ele lhes ensinou que era necessário que certas coisas acontecessem com o Filho do Homem. E quando ele diz que era necessário,
referindo-se ao fato de que o que havia sido determinado por Deus que acontecesse com ele, a verdade de Deus em relação ao que ia acontecer ao Messias prometido, fazendo referência, não direta, mas concordância com, por exemplo, Isaías 53, passagem bem conhecida, e outras que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, indicando o que ia acontecer com o Messias, o que ele ia fazer. A palavra de Deus diz que é necessário que o Messias percorresse um determinado caminho. O Messias é descrito aqui como o Filho do Homem. Este título nos faz voltar até ao livro de Daniel, capítulo 7, onde o Filho do Homem, ele desce dos céus e recebe domínio, glória e um reino. O Filho do Homem, ele é o glorioso Messias. Se você estivesse ciente desse contexto, você pensaria que Jesus diria algo como: é necessário que o Filho do Homem seja vitorioso sobre os romanos e que estabeleça o seu reino de glória na terra prometida. Se fosse fora de todo o contexto bíblico, lendo Daniel capítulo 7, se esperava que Jesus dissesse isso. Mas Jesus, ele vira as expectativas das pessoas de cabeça para baixo, e antes de poder alcançar a glória, o Filho do Homem tem que percorrer um certo caminho, só que é um caminho de tristeza, de dor, de morte. O Senhor Jesus ensina a seus discípulos que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E essas palavras de Jesus, ela atinge o seu ponto alto, o seu ápice, lá naquela sexta-feira, com o sofrimento que aconteceu e que levou até a cruz. Mas é bom lembrar que toda a vida de Jesus foi de sofrimento. Ele sofreu durante toda a sua vida, 33 anos aqui na terra. Ele foi rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas. Não viram nada nele que pudesse corresponder às expectativas que eles tinham acerca do Messias. O consenso entre os líderes do povo de Israel era que Jesus não passava no teste. A falha deve resultar na morte. E o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que ele não morreria uma morte natural, mas seria condenado à morte. Só que ele não ficaria na morte. Depois de 3 dias, ele ressuscitaria. A glória só seguiria a cruz e os horrores dos eventos que ela levava. O nosso Salvador não disse tudo numa parábola misteriosa, não. Marcos diz no versículo 32 que tudo isso foi dito numa linguagem fácil de entender. Pedro, os outros entenderam imediatamente, sabiam o que Jesus estava falando e não ficaram impressionados. Pedro se apresenta como um porta-voz e ele de forma impulsiva chama Jesus de um lado e ele vai corrigir Jesus. Marcos não diz exatamente o que é que Pedro diz. Mateus diz, ou registra: longe de ti, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Em outras palavras, Senhor, tu és o Messias. Obviamente que não sabes exatamente o que está por trás daquilo que o Senhor carrega. O Messias deve ser como Moisés, dando pão no deserto.
O Messias deve ser como Josué, liderando uma conquista que levará a terra, romper a terra prometida, tirar dos pagãos. O Messias deve ser como Davi, estabelecendo um reino triunfante, onde todos os inimigos serão escabelos. Mas rejeição, morte, sofrimento, não é isso que nós entendemos sobre o Messias. Pedro tenta endireitar a compreensão, a missão que Jesus havia recebido do seu Pai. É Pedro que precisava ser corrigido. Ele havia acertado a identidade de Jesus como Messias, como há pouco havia feito. Mas aqui ele não tinha compreendido o que isso significava. Há pouco, Pedro havia recebido nota 10, como um bom aluno, primeiro da turma. Agora está tentando repreender o seu mestre. Mas ele vai descobrir que ele que precisa ser repreendido. E é exatamente isso que acontece. O Senhor Jesus sabia que Pedro estava falando o que estava no coração dos outros discípulos também. Então ele se volta para todos eles ao entregar a contra-correção a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não tem a mente nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Imagine como essas palavras não foram chocantes. Claro que Jesus não estava dizendo que Pedro estava possesso de Satanás, não. Mas o intento de suas palavras, do seu coração e mente, era contra o plano de Deus de salvação do homem. Jesus reconheceu algo nas palavras e na abordagem de Pedro que lembrou o inimigo. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele deu-lhe a oportunidade de ir atrás de glória. Satanás apresentou-lhe a opção de abandonar a humilhação, o sofrimento. E o Senhor repeliu o ataque de Satanás com a palavra de Deus, e fez o mesmo aqui. Lembre-se que Satanás significa inimigo, adversário. Neste ponto, Pedro estava em desacordo com os propósitos revelados de Deus para o Messias, e é por isso que Jesus usou uma linguagem tão forte. Pedro se opõe ao que Deus disse na Escritura, que a redenção viria de uma forma onde houvesse o sacrifício pelo povo de Deus. Era como se Pedro não estivesse nos pensamentos de Deus, mas nos pensamentos dos homens. Quer glória sem sofrimento? Não percebeu que a glória sem sofrimento não há redentor? Amados, este episódio com a repreensão e a contra-repreensão nos lembra de como é importante ter uma compreensão de Cristo, de sua obra, baseada, enraizada nas Sagradas Escrituras. Rapidamente as pessoas querem dar uma nova cara a Cristo, torná-lo em alguém que possa ser aceitável. Mas e nós? Podemos também correr o risco de fazer uma imagem do Messias, moldando para ser como queremos que ele seja. Por exemplo, podemos ver Jesus como uma espécie de um novo Moisés, dando os mandamentos que precisam ser seguidos,
para que nós estejamos alcançando os céus. Precisamos continuar voltando às Escrituras Sagradas para compreender a pessoa e a obra do Senhor Jesus, mas também para que nós compreendamos o que é ser um discípulo de Cristo. O Senhor revela algumas das formas do discipulado bíblico no próximo trecho do versículo, versículos 34 ao 38. Aqui ele chama a multidão com seus discípulos. Ele diz que há 3 coisas esperadas ou exigidas de um discípulo. Todas as 3 estão intimamente ligadas, relacionadas. A primeira coisa é que o discípulo tem que negar a si mesmo. Isso significa o que exatamente? Bem, irmãos, isso significa que nós devemos dizer não à nossa vontade, se ela é contrária à vontade de Deus. Os objetivos não são os nossos, colocados diante de nós, como se fossem prioridades ou mais importantes do que o de Deus. As nossas aspirações pessoais acima do que Deus coloca para as nossas vidas. Negar a nós mesmos significa assumir um lugar de humildade e parar de lutar pelo reconhecimento e pela glória terrena. A dedicação é retratada na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Ele tinha toda a majestade e a glória celestial, mas a Bíblia nos fala que ele se esvaziou de tudo para vir à terra, sofrer, morrer por nós. A abnegação envolve resistir à tentação de olhar para dentro, de voltarmos para nós mesmos. Narcisismo, orgulho. Este é o modo do mundo, não do cristão. Discipulado significa, em primeiro lugar, matar essas coisas. Lembrar-nos de não olharmos para dentro, olharmos para fora, olharmos para cima, para Cristo. O Senhor Jesus não tinha algo superficial em sua mente. Em vez disso, toda a sua vida, a vida na terra, foi de despreendimento. Negou a si mesmo, assumiu a sua vida aqui na terra, assim como os discípulos que estão unidos, ligados a eles, devem fazer. Desapego, primeira coisa. A segunda coisa é tomar a cruz. Com essas palavras, Jesus faz 2 coisas. A primeira vez que Jesus menciona a cruz, serve para lembrar de que ele estava por vir em sua vida. O caminho que ele estava tomando levava à cruz. Mas, em segundo lugar, ele define a vida de um cristão em termos de um instrumento usado para matar criminosos. Tomar a cruz refere-se a carregar uma trava até o lugar onde vai morrer. Fique atrás de Jesus enquanto ele caminha a estrada do Gólgota. Pegue o instrumento que irá matá-lo, siga em frente, percorra o caminho do sofrimento até a morte. Corra de si mesmo para Cristo, para viver para Cristo. Tomar a cruz é se inscrever na escola do sofrimento de Jesus. Não estou dizendo que a vida cristã só vai ser sofrimento, não é isso não, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo.
Mas o discipulado também nos faz encarar a cruz, o sofrimento. Um certo escritor alemão, um pastor, Bonhoeffer, bem conhecido, em sua obra Discipulado, ou Discípulo, ele resumiu isso de forma boa quando disse: quando Cristo chama um homem a vir, ele o chama a vir e morrer. Não estou dizendo sobre morrer fisicamente, embora que isso até possa acontecer. Graças à misericórdia de Deus, nós não estamos num contexto onde nós somos ameaçados por confessarmos a Cristo, ameaçados de morte física. Mas morrer para a velha natureza, para o antigo eu, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que é contrário a Deus. Eu sei, meus irmãos, é doloroso, custa caro, mas é necessário, e mais, valerá a pena. Terceira exigência é segui-lo. E aqui está a essência do discipulado. Ser discípulo do Senhor Jesus significa ser um seguidor, ir atrás dele. Significa percorrer neste mundo o mesmo caminho que ele percorreu. O modelo exato, o que Paulo e Barnabé disseram em Atos capítulo 14, versículo 22. É necessário que através das muitas tribulações encontremos o reino de Deus. Entremos no reino de Deus. Ou seja, o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Sim, meus irmãos, seguir a Cristo é o nosso chamado. Mas não esperem glória, aqui e agora não, mas no futuro certamente haverá. Hoje, ao seguirmos o nosso grande mestre, devemos mostrar dedicação. Este mundo é um mundo bagunçado, quebrado, é um mundo de tristeza. A queda do homem trouxe isso. Neste mundo também enfrentamos a luta constante com o nosso próprio pecado. O Senhor Jesus nos diz para segui-lo através de um vale da sombra de morte. Ele percorreu esse caminho antes de nós. Ele foi, chegou, venceu. Ele nos guia em nosso caminhar. Ele nos dá forças para chegarmos também, porque Ele chegou. Ele é a garantia de que a glória virá. Olhe para Ele, descanse, confie nele. Há como chegar em segurança no destino final. Nos versículos 35 a 37, o Senhor Jesus dá uma justificativa para essas expectativas que Ele coloca. Primeiro Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Meus irmãos, isso significa que quem coloca os seus interesses próprios, a sua autopreservação como prioridade, perderá exatamente o que está tentando proteger: a sua própria vida. Se nós nos entregarmos a nós mesmos, às nossas próprias forças, o estado é terminal. O que Jesus diz a seguir é importante: quem perder a vida por mim e pelo Evangelho, salva-la. Em outras palavras,
Quem coloca Cristo, o reino de Deus, o Evangelho, como prioridade, essa pessoa encontrará a sua vida protegida, guardada. Olhar para Cristo, fazer dele o seu foco, a sua atenção, as coisas passarão a ter sentido. Embora que nós não tenhamos explicação para muitas coisas, por sermos cristãos dedicados ao Senhor, aconteça. Jesus disse certa vez: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando ele diz: quem perder a vida, pode estar mencionando martírio, mas é mais do que isso, meus irmãos. Aqueles que são chamados a literalmente dar as suas vidas por Cristo, estão fazendo de Cristo a prioridade, o alvo do seu viver. Quando o que mais importa não são os nossos interesses, Cristo, o Evangelho, Cristo se torna tudo para nós. Cristo vai ser aquilo que nós colocaremos nossa atenção, a nossa força, as nossas expectativas, o nosso alvo. E o resultado será que seremos cuidados e amados para toda a eternidade. O Senhor Jesus então coloca um ponto de exclamação por trás de tudo isso. Ele faz agora uma comparação como o mundo dos negócios. Ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Quer dizer, o homem pode estar tão ocupado com seus próprios interesses, viver de uma autopreservação, ou progredir financeiramente no mundo. Você pode ter tudo, mas o que isso vale para a eternidade? Que troca justa, entre aspas, é essa? Ganhar o mundo? Ganhar o temporal? E perder a sua vida eternamente? Irmãos e irmãs, o inferno é real. Se alguém não crer em Cristo, é algo a ser temido. Se alguém não dá importância, não entende a santidade de Deus, a justiça, a indignação de Deus pelo pecado. O Senhor Jesus está dizendo: valorize isto, siga-me. E ele acrescenta uma advertência direta no versículo 38. Aqueles que terão vergonha de Cristo, vergonha das palavras de Cristo, se envergonhar de Cristo, do Evangelho, no mundo onde a infidelidade de Deus parece que impera. Existem consequências quando uma pessoa tem vergonha de Cristo e do Evangelho. As consequências podem não ser imediatas ou imediatamente visíveis, mas um dia virão. Aquele dia quando Cristo retornar em sua glória, com os seus santos anjos, então ele se envergonhará de tais pessoas. O Senhor não reconhecerá como seus. Amados, um dos frutos inevitáveis da fé é o reconhecimento de Cristo publicamente em todos os lugares, em qualquer lugar, seja pelo nosso falar de Cristo,
seja o nosso proceder como cristão. Quando alguém crê em Cristo e é o seu discípulo, o que se segue sem falta é Cristo glorificado, é o despertar do interesse pelo Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, da sua vida e de outros que são despertados ou direcionados a olhar para Cristo com as nossas vidas. Mas no versículo 36 também tem uma promessa linda, encorajadora. Nós encontramos essa promessa em Hebreus capítulo 2, falando sobre os crentes, falando sobre aqueles que são discípulos de Cristo. Nós encontramos no versículo 11 de Hebreus capítulo 2, a palavra de Deus dizendo: pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Meus irmãos, nós não temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos pecadores, miseráveis, indignos. Mas Jesus nos chama de irmão, filho do mesmo Pai. Ele fez isso. No último dia, o Senhor Jesus não se envergonhará de chamá-lo de irmão, se você realmente está descansando e confiando nele. Se você está olhando para ele com fé e frutificando na fé, os frutos o levará a reconhecê-lo sempre que puder em sua vida. No último dia, o Senhor não se envergonhará de você, mas se alegrará com você. Imagine: este é meu irmão, minha irmã, a quem eu amo, a quem eu tenho um grande prazer. O Senhor Jesus expõe tudo aos seus discípulos. O caminho para a glória, tanto para o Messias quanto para os seus discípulos, envolve um caminhar para o Filho de Deus, o Messias, o discípulo, um caminho de intenso sofrimento, rejeição, morte, carregar um castigo impensável, incalculável a nós. Ele fez isso. Mas também o nosso caminho como discípulo de Cristo representa negarmos a nós mesmos e seguirmos o Senhor, não importa o que nós perderemos ou teremos que enfrentar, ou que luta teremos que travar. A estrada é estreita e o caminho não é fácil, mas a glória virá do Salvador. Jesus diz que alguns de seus discípulos virão isso durante a sua vida. A grande questão é, a que o Senhor Jesus está se referindo aqui? Claro, não é nenhuma referência a um evento específico. Assim como o sofrimento, a humilhação abrangeram toda uma série de tempo e de eventos, que foi desde a encarnação até a sepultura do Senhor Jesus, a sua exaltação incluiu a sua ressurreição, a sua ascensão, Pentecostes, a expansão da igreja.
Alguns dos discípulos estavam com ele no monte da transfiguração. Aquele vislumbre da glória de Jesus é um vislumbre profético, apontando para a glória que será cada vez mais revelada após a sua morte, a morte de Jesus Cristo. Através do sofrimento e da morte para a glória. Minha glória está chegando e vocês a verão, mas por enquanto há um caminho que o Messias tem que percorrer. Algum dia a glória do Messias será totalmente revelada. Ore por isso, meus irmãos. Ore e aguarde com expectativa este grande dia. Quando este dia chegar, as nossas tristezas, as nossas lutas, sofrimentos, sentimento de perdas, chegará ao fim. A nossa luta contra o pecado, como discípulo de Cristo, cessará. Na era vindoura, não haverá cruz para carregar. No novo céu e nova terra, não haverá apenas a glória que se manifestará. Não só para o Messias, que lá está glorificado, que lá está exaltado, como grande rei, como o Senhor, mas também para todos os que estão em Cristo. Por enquanto, devemos caminhar, seguir o caminho de Cristo. Por enquanto, há uma morte constante a se encarar, uma morte do eu, uma morte dos desejos contrários à vontade de Deus. Há um monte de coisas que nós devemos mortificar. Hoje é um dia da teologia da cruz, mas o grande amanhã está chegando, quando a glória virá com todo o seu esplendor, que podemos desfrutar de um reflexo hoje, porque diante dos sofrimentos que nós temos, das lutas que nós temos, da abnegação que nós temos que fazer, é possível encontrar paz, consolação em Jesus Cristo. Hoje nós temos comunhão com Deus, nós temos a certeza de que nossos pecados são perdoados, nós temos a certeza de que nós somos o povo do Senhor. Amém.